Boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Momento de Reflexão, aqui na Nova TVI de Petrópolis, e hoje com mais um episódio do Perguntas que Curam. Então, se você está aí nos escutando, nos vendo agora, se você tem uma questão, uma pergunta, uma dúvida sobre saúde, saúde emocional, saúde mental, saúde física, envia para a gente a sua pergunta que eu vou ter muito prazer em respondê-la. Envia lá no Instagram, Instituto Neuropsi. Você pode enviar pelo direct do Instagram ou tem o botão do WhatsApp do Instituto. Você também pode falar lá no WhatsApp do Instituto, enviar sua dúvida, seu questionamento, que eu vou ficar muito feliz em poder respondê-la aqui no nosso programa, nesse episódio, que nasceu do meu coração para o seu, como mais uma ferramenta de apoio e ajuda emocional, ok? E como minha convidada para me ajudar aqui nesse quadro, nesse episódio do quadro de Perguntas que Curam, Inês, querida, muito obrigada mais uma vez pela sua participação, né, pela sua contribuição. Olha eu aqui de novo, gente. Então, estamos aqui para fazer o que o povo tanto quer. O povo quer perguntar tanto, nunca pergunta. Então, a gente dá essa oportunidade para eles, a gente pergunta por eles. Eles mandam a resposta, as perguntas tem aqui, várias perguntas. Tem uma aqui, Neila, é a Lúcia, do Rio de Janeiro. Uhum. Tem várias perguntas só dela. Então, assim, vamos lá. Vamos perguntar, que Então, o povo está vamos embora. mandando as perguntas. E é bastante pergunta, tá? Eu tive que selecionar só essas por causa do tempo do programa. Tempo passa muito rápido. Vamos lá, vou fazer logo a primeira pergunta. Vamos. Mariana, 34 anos, de São Paulo. Ela pergunta, Neila, eu sinto que estou sempre cansada, mesmo quando descanso. É como se meu corpo carregasse um peso antigo. Isso pode ser emocional? Mariana, certo? Mariana. Mariana de onde? De São Paulo. Mariana, querida, um beijo para você. Então, sim, Mariana, o que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que o nosso corpo, ele é uma caixinha de memórias, né? E o nosso corpo também é a casa das nossas emoções. Então, às vezes algumas pessoas imaginam que as emoções, elas ficam no cérebro, única e exclusivamente. Então, a gente já começa a desqualificar isso aí, né? A desmembrar, melhor. A gente começa a desmembrar isso, dizendo que as nossas emoções, elas moram no nosso corpo. É lá no nosso corpo que ficam registradas as nossas emoções, os nossos sentimentos. Então, tudo aquilo que nós acumulamos, como mágoas, medos, responsabilidades, traumas, que não são nossos, eles passam a funcionar no nosso corpo, dentro do nosso corpo, como um padrão de repetição. Então, as emoções moram no corpo e a gente vai acumulando, o nosso corpo ele vai registrando toda essa informação. Então, você vive, você sente, você tem aquela emoção, você sente, e o teu cérebro manda esse comando, toda essa informação emocional em forma de química, de substância química para o nosso corpo. E aí, para além disso, eu quero te dizer, Mariana, que a ciência ela já comprova isso, né? Que o estresse emocional, ele altera os nossos hormônios,
O estresse emocional, ele influencia diretamente todos os nossos órgãos, ele inflama o sistema nervoso, ele inflama todo o teu corpo, ele inflama também, além dos órgãos, todo o teu pele, músculo e etc, né? E principalmente o estresse, ele vai reduzir a tua energia vital, a tua saúde. Então, o cansaço que talvez você possa estar sentindo agora aí no teu corpo, é como se ele, né, o corpo, estivesse pedindo pausa. Então, ele estivesse pedindo para você, olha, cuida disso aqui, cuidado, né? É uma forma dele comunicar com você que tem algo disfuncional ali que precisa da tua atenção. Então, o primeiro passo é o quê? É aprender a se escutar. Aprender a escutar o corpo, que sempre se comunica com a gente. E como é que o corpo se comunica? Através dos sintomas. Então, o corpo ele nunca vai silenciar, muito pelo contrário. O corpo ele vai sempre chamar a sua atenção. Ele fala, o nosso corpo fala, o que a mente ainda não conseguiu elaborar. Ok, Mariana? Espero ter te ajudado, tá bom? É isso aí, Mariana. Obrigada pela participação com a gente aqui, tá bom? Agora vamos para a pergunta 2, Renata. Renata, 41 anos, também de São Paulo, doutora. Ela pergunta assim: por que parece tão difícil deixar o passado ir, mesmo sabendo que ele me faz mal? Como a gente aprende a se liberar de algo que já acabou? Mariana não, Renata. Renata de São Paulo, 41 anos. Renata, um beijo, minha querida. Obrigada pela sua pergunta, tá bom? Repete o comecinho só dela, por favor, da Renata. Por que parece tão difícil deixar o passado ir? Isso. Por que é tão difícil deixar o passado ir? Primeira coisa, Renata, que eu quero te dizer é que o nosso cérebro, entenda isso aqui, o nosso cérebro, o cérebro humano, ele busca sobrevivência, ele busca segurança. O nosso cérebro, ele não foi planejado, né? Vamos colocar assim, para a nossa felicidade. O nosso cérebro, ele foi planejado para nos manter vivos, para a nossa sobrevivência. Ele precisa te manter seguro e não feliz, ok? E aí o cérebro, dito isso, o cérebro ele vai sempre optar, buscar o que é conhecido, mesmo que esse conhecido seja doloroso, mesmo que seja algo que te doa, que te machuque, para o cérebro é melhor o conhecido do que o desconhecido. Tudo que parecer mais seguro para o cérebro, ele vai trazer, ele vai pedir isso para você. Ele vai em busca disso para você, né? Ele não gosta do novo, ele gosta do que está sempre sendo vivido e repetido, porque isso traz segurança para o cérebro, mesmo que seja disfuncional. Então, o primeiro passo aí na tua pergunta é você aprender que libertar-se do passado é um processo, tá? E como é que esse processo ele funciona? A partir de consciência e de coragem. Então, o primeiro ponto aí na tua pergunta é essa. Tome consciência do que você está vivendo e que não é tão bom assim. Em segundo momento, você vai precisar ter coragem para sair desse lugar de dor, de adoecimento. Não sei bem qual é a sua situação, mas que é necessário você enfrentar, porque o teu cérebro, o cérebro humano mesmo, ali a gente está falando de química cerebral, fisiologia, ele não vai deixar a gente se desapegar do que é conhecido por ele. Então, o novo vai sempre assustar. E uma outra coisa é entender que aquilo que um dia te protegeu, né, muitas vezes a mente entende que aquilo é um mecanismo de defesa. Hoje isso pode estar te aprisionando, pode estar te causando adoecimento. Então, curar é aceitar a história sem se identificar com a dor. Então, eu aceito que eu vivi isso, mas eu não mais me identifico com aquela dor. Então, você precisa escolher, seguir em frente, sem precisar esquecer. Então, você não vai esquecer do que você passou, do que te fez doer, do que sofreu. Não é sobre esquecer. É sobre decidir acolher isso dentro de você, dizer que sim, que você passou por aquilo, mas que você não quer mais, né? Então, aí
Você começa a dar um novo olhar, que muitas pessoas chamam de ressignificar o que te aprisionou e o que te adoeceu. Certo, Renata? Eu acho que eu te respondi, né? Sim, sim. Beijo pra você, tá, Renata? E tá aqui, Renata, obrigada pela sua participação, querida. Agora vamos aqui pro 3. Pergunta 3 é Patrícia. Patrícia de Petrópolis, doutora, 29 anos. Ela diz assim, ó. Eu cresci ouvindo que precisava ser forte o tempo todo. Hoje eu nem sei mais como ser vulnerável. Isso tem cura? Tem sim, Patrícia. Um beijo para você, minha querida. Obrigada pela sua pergunta, tá? Tem cura sim, Patrícia. Então, ser forte demais por muito tempo é o que adoece muitas e muitas mulheres. Então, as mulheres elas têm essa questão de que elas precisam ser fortes, cuidar sempre, nunca podem cair, nunca podem adoecer, nunca podem fraquejar, nunca podem cansar. Só que isso ao longo, imagina, isso ao longo de anos e décadas, isso adoece a mulher. A questão aqui na sua pergunta é: a vulnerabilidade é um dos pilares da saúde mental. Então, a nossa força, ela vem a partir da nossa fraqueza. É quando nós encaramos a nossa fraqueza que nós podemos tomar força para cuidar daquilo e melhorar aquilo. Então, é o espaço onde a alma ela respira. Quando você aceita que você é sim vulnerável, que você tem sim fraquezas, que você é um ser humano, que cansa também e que precisa de ajuda. Reaprender a sentir as suas emoções, a perceber que você também precisa de ajuda, de acolhimento, de apoio, é reaprender isso aí, né? É um exercício de reaprendizagem. E isso aí e esse exercício é um exercício diário. Não é uma vez e acabou. Todos os dias você precisa se colocar nesse lugar de aceitar que você também é vulnerável, aceitar que você também falha, que você também cansa, né? Então, curar é voltar a sentir-se melhor. Curar é voltar a sentir medo, a se permitir também sentir medo, a se permitir também se sentir cansada. Hoje eu não posso, hoje eu não consigo, hoje eu preciso de ajuda. A mulher forte, ela não é aquela que aguenta tudo, né? Que dá conta de tudo. A mulher forte é a que sabe quando parar e cuidar de si mesma. Viu, minha querida? Esqueci o nome dela. Renata? Patrícia. Patrícia, espero ter te ajudado. Então, a mulher forte não é aquela que aguenta tudo, tá? É aquela que sabe quando parar e cuidar de si mesma, ok, minha querida? Um beijo no seu coração, tá bom? Obrigada, Patrícia, pela sua participação. Agora vamos lá na 4ª. Lívia, do Rio de Janeiro, 38 anos. Ela pergunta assim: por que mesmo sabendo que preciso cuidar de mim, eu sempre acabo priorizando os outros? Existe um jeito de quebrar esse padrão? Essa pergunta é clássica, né, Inês? Muitas Sempre pessoas recebe essa perguntam. pergunta, não é? É sempre assim. Você prestou atenção? Essa Não é? pergunta, eu acho que nos 2 programas anteriores Ela é bem surgiu a familiar pra mesma gente. pergunta. Pode não ter sido colocado dessa forma, mas muito, muito parecida, Não é? com a mesma intenção. Eu acho que ela é a top 1, né, do ranking ali, né? Das dúvidas. Então vamos lá, Verdade. Lívia. Lívia, um beijo, querida. Muito obrigada pela sua pergunta, tá bom? Bom, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero falar a você, Lívia, é que nós mulheres, nós fomos ensinadas a cuidar do outro, dos outros, certo? Então vamos ampliar aqui, né? Nós fomos ensinadas a cuidar do outro. A grande questão aqui é que nós não fomos também ensinadas a olhar para a gente, cuidar da gente também, certo? Então, para a grande maioria das mulheres, nós crescemos com essa instrução na cabeça, vamos colocar assim, aspas, aspas, aspas. O corpo feminino, então, com isso, ele aprendeu a se doar. Então, doar, cuidar de todo mundo é tranquilo, é natural, é o dever feminino. E a nossa psique feminina, ela também foi moldada pelo dever.
tá? Então, a nossa psique ela foi moldada pelo dever de cuidar de todo mundo. Como é que a gente faz para romper, então, esse padrão, né? Então, como é que a gente também cuida de todo mundo? Você precisa, sim, cuidar de todo mundo. Não é uma questão aqui de você virar agora a mulher egoísta da face da terra, pelo amor de Deus, né? Não é sobre isso. É sobre você se incluir na sua agenda. No programa anterior mesmo a gente estava falando isso, né? Da inclusão na nossa própria agenda, não é? É verdade. Foi até que você falou, nossa, eu não tinha me atentado. Eu vou levar isso para minha vida, Foi? porque assim, a gente faz aquela Não é? listagem, principalmente do dia a dia, né? Ou então do mês todo. A gente coloca várias prioridades, mas a gente nunca está inclusa na prioridade da agenda. É isso aí. Então, é a gente ter essa percepção de que eu cuido sim, eu preciso sim cuidar de todo mundo com excelência, com responsabilidade, com amor. Porém, eu preciso me incluir também nesse cuidado. E a questão é essa. Então, como é que eu faço para quebrar esse padrão, né? Como é que a gente faz isso? É com muita autorresponsabilidade. Então, eu preciso me responsabilizar em cuidar de mim também, em atender às minhas próprias necessidades, em olhar para as minhas questões, em aprender a escutar o meu corpo, em aprender a me consultar também. Então, entender que se cuidar, minha querida, não é egoísmo de forma alguma. Cuidar de você é autoamor, é sobrevivência emocional. Cuidar de si é a base de cuidar com verdade do outro. Então, quando eu cuido de mim, eu cuido do outro com mais inteireza. Ok? Quem foi? Lívia. Foi a Lívia. Lívia. Espero ter respondido a sua questão, tá bom, Lívia? Muito obrigada, viu, pela sua pergunta. Obrigada, Lívia, pela participação aqui com a gente. Agora, Tatiane, do Rio de Janeiro. Ela colocou assim, amiga, ó. Como saber se a tristeza que eu sinto é apenas uma fase ou se já se tornou algo mais profundo, como uma depressão emocional? Muito boa essa pergunta, da Tatiane. Tatiane, do Rio de Janeiro. Muito bom essa pergunta, porque as pessoas confundem, né? Tristeza com depressão. Quando é que, né? Não é? Eu nunca imaginei que eu estava passando por depressão. Eu achava que era só uma tristeza profunda. E tem pessoas que tá só com a tristeza profunda e acha que é uma depressão. Não é confuso? Não dá para distinguir. Só quem é o profissional mesmo para fazer análise e falar assim, você está com depressão ou você está só com a tristeza. Essa é a pergunta dela, né? Isso. Não é? Então, a primeira coisa, Tatiane... Tatiane do Rio de Janeiro. Como saber se a tristeza que eu sinto é apenas uma fase ou se já se tornou algo mais profundo, como uma depressão emocional? Então, Tatiane, a primeira coisa aí, você precisa observar a constância e a intensidade dessa tristeza. Então, como é que está a constância dela? Você está triste há muito tempo, há vários dias, ou quem sabe até meses. Constância, tá? E a intensidade, qual o grau? Então, pensando, de 0 a 10, qual a nota que você dá para a sua tristeza, para a intensidade da sua tristeza? Pensando que quanto mais esse númerozinho sobe, mais você sente tristeza, ok? Então, a primeira coisa que você precisa observar aí. E, Tatiane, a tristeza é um estado passageiro. Todas as emoções, elas passam. Todas as emoções, elas alcançam um nível máximo dentro do cérebro. Eu estou falando agora de química cerebral, ok? Então, elas vêm pequenininho, elas alcançam um pico máximo, mas elas acabam e cedem e passam. Até a alegria, que é todo mundo gosta, né? Até a alegria ela passa também. Nada é constante, nenhuma emoção. Todas elas são passageiras, certo? E a depressão, ela é uma desconexão profunda da própria vida. É muito diferente de só sentir tristeza, de uma tristeza mais profunda, ou quem sabe até de uma melancolia. E entenda que a melancolia é o primeiro estágio da depressão. A depressão é quando você não vê mais brilho nas coisas, cor nas coisas, sabe?
quando tudo perde a graça, quando você perde a força de viver. Muitas vezes você pensa que a sua vida não tem mais sentido, aí sim, precisa se atentar e buscar ajuda, certo? Quando o prazer desaparece, quando o corpo fica pesado, fica cansado, a mente fica quietinha, a mente já não tem mais ânimo de produção, de viver e etc. Aí, nesse momento, é hora de você buscar ajuda. Você realmente precisa de ajuda de profissionais da área, tá? Então, a depressão, é muito legal a gente falar isso aqui, que a depressão ela não é frescura. É verdade. Né? É muito importante a gente sempre falar isso, porque as pessoas falam assim, Eu não né? sei, parece que a depressão é um início de vários outros problemas. Eu não sei se mas comigo aconteceu isso. Eu só descobri que eu tinha vários problemas por causa da depressão que eu tive. Porque se eu não tivesse tido aquela depressão tão profunda, eu não saberia que os problemas de saúde, por exemplo, que eu tive, tinha a ver com emocional. Mas eu só descobri através da depressão. Eu tinha ansiedade, mas eu não sabia que era ansiedade, só achava que era um nervosismo, ou um estresse, ou, né? A gente não sabe distinguir, a gente não sabe porque a gente não entende, a gente não estuda sobre isso. Aí quando a gente conhece o que é a depressão, é que a gente vê, caramba, a depressão, mas eu tive isso, isso, isso e isso também, né? E a gente começa a colocar as coisas, estou falando eu, porque eu tive vários sintomas, não só a depressão. Então, é muito complicado mesmo para a gente descobrir a diferença entre a depressão e a tristeza, né, emocional. A depressão já é algo muito mais sério, né? Então, nesse momento ali, é como o nosso corpo dissesse assim, eu não consigo mais carregar isso sozinho, sabe? É isso. É o teu corpo te dizendo, busca ajuda, cuida disso agora, porque tá pesado demais, eu não dou mais conta de cuidar disso por você. Entendeu? Doutora, o estágio, não, vou dizer assim, né? Vou usar minhas palavras, né? Porque eu sou leiga no assunto. Mas o estágio mais grave da depressão seria quando a pessoa sente o desejo suicídio? Sim. Esse é o estágio final da depressão severa, né? Uma depressão aguda, crônica, né? Entendi. Porque, assim, é muito clássico as pessoas falam, tá em depressão. E às vezes não é depressão. Isso já virou até moda. Virou moda. É até horrível falar isso, mas é verdade. Né? Todo mundo acha que tudo é depressão. Tudo é depressão. A pessoa não quer sair. Aquela pessoa é depressiva. Porque você tá depressiva? Eu não tô querendo ir pra festinha. Ué, você tá com depressão? As pessoas já intitulam logo depressão. E hoje eu já entendo o que é uma depressão por causa dos grupos tristeza, né? Por causa dos grupos de apoio. Sim. A tristeza, se ela não for tratada, ela vira uma depressão. Vira uma depressão, né? É complicado isso. E só para encerrar, Tatiane, eu quero te dizer que há caminhos de cura. Tá? Há como sim você sair disso, dessa situação, você melhorar, você trazer de volta a tua qualidade de vida. O interessante aqui, o mais importante, é você pedir ajuda. Peça ajuda se você não consegue sozinha. E nós temos os grupos que apoiam a saúde da mulher, tá bom? Então, se você quiser, venha fazer parte com a gente, ok? Um beijo no seu coração, Tatiane. Muito obrigada pela sua pergunta. Obrigada, Tati. Ela agradece, eu agradeço também, porque eu que fiz a sua pergunta, tá? Vamos lá. Agora vamos para Camila. Camila, 33 anos, Rio de Janeiro. A pergunta dela. Eu tenho medo de me olhar de verdade. Medo do que possa encontrar. Isso é comum? Por onde começar esse processo sem me perder? Camila, né? Camila, 33 anos, Rio de Janeiro. Camila, muito obrigada pela sua pergunta, querida. Bom, Camila, isso aí é absolutamente comum, tá? Por quê, Camila? Porque o autoconhecimento, quando nós começamos a trilhar ali aquela jornada do autoconhecimento, quando eu digo sim, eu quero me conhecer, eu quero cuidar de mim, eu quero aprofundar as minhas questões, nesse momento a gente começa a despertar memórias e partes nossas que estavam ali escondidinhas, sabe? Guardadinhas, ali numa caixinha guardadinha, né?
A questão aqui, na sua pergunta, você precisa começar a trilhar esse caminho aí do autoconhecimento com muita segurança, tá? E como é que a gente faz isso? Como é que eu vou trilhar com segurança? Querendo, primeiro se permitindo, dizendo sim, eu quero começar esse processo. Aí você já começa, dá o primeiro passo com segurança. Eu tenho consciência do que eu quero fazer. Ok? E aí eu tenho para te oferecer, como uma ferramenta de ajuda, os grupos de apoio, que apoiam a saúde da mulher, que te ajudam nessa trilha ali do autoconhecimento, né? Da autodescoberta e da qualidade de vida, vai trazendo para a mulher. A cada novo passo que a mulher vai dando dentro do tratamento, ela vai trazendo para dentro dela o quê? Saúde, qualidade de vida, bem-estar. Então, isso é uma ferramenta que eu te ofereço agora para você tomar a posse dela aí, tá bom? Esse espaço de acolhimento. E aí, você também não precisa mergulhar nessa jornada do autoconhecimento sozinha. Você pode vir com a gente, você pode receber o apoio, o acolhimento do grupo de apoio. Então, a cura é um encontro conosco mesmo. Então, curar-se é encontrar-se com você mesmo. Isso aí exige muita responsabilidade, tá? Muito autorresponsabilidade. Você precisa se responsabilizar por você. E todo encontro começa com o quê? Com uma atitude generosa que você toma dentro de você. E que atitude é essa? Querendo cuidar de você. Então, essa é a atitude mais generosa que você pode tomar a seu favor. Ok, Camila? Espero ter respondido você, viu, minha querida? Um beijo aí no seu coração. Obrigada, Camila. Deus te abençoe. Neila, Sandra, 52 anos. Não sei de onde é, porque ela não colocou de onde ela é, né? Uhum. Mas tá aqui, Sandra, 52 anos, foi o que eu coloquei. Neila, como lidar com a solidão emocional, mesmo estando cercada de pessoas? Parece que nada me preenche por dentro. Essa é uma segunda pergunta que a gente recebe muito. Nossa, ela é bem... A questão da solidão, mesmo acompanhada. Né? É engraçado que, se você olhar, eu acho que a maioria das mulheres vivem isso, né? Ou todas as mulheres. Ou todas as mulheres, né? Porque isso aqui é uma pergunta que eu também já me fiz muito. Como lidar com a solidão emocional, mesmo estando cercado de pessoas? Parece que nada preenche por dentro. E eu me senti muito tempo assim. Mesmo tendo pessoas à minha volta, eu sempre me sentia sozinho. Às vezes em casa. Eu me sinto sozinha. Mesmo cercada, né? De pessoas. Mesmo cercada. É uma pergunta que pode prestar atenção, ela vai estar sempre aqui na nossa conversa. É uma pergunta. Obrigada pela sua pergunta, Sandra. Muito obrigada mesmo. É uma pergunta bem interessante, assim, bem importante. Muitas mulheres sentem isso, uma grande parte. E o pior é que não sabe lidar com ela. Agora a doutora Neila vai dar uma ferramenta para você lidar com esse problema, como eu também vou pegar para mim, porque às vezes ainda me sinto um pouco sozinha. Sozinha mesmo. Mesmo tendo um monte de gente em casa. Que é a questão da Sandra, né? É verdade. Então, Sandra, a solidão emocional é o vazio de não ser vista. Começa a analisar aí, ok? Então, pode ser, e aqui eu deixo para sua reflexão, pode ser que você se sinta não enxergada dentro da sua, da sua família de origem ou da família que você criou, né? Após a nossa família de origem, a gente vai lá e monta a nossa própria família. Então, a gente casa, tem filhos, essa é a nossa família nuclear. Mas a nossa família de origem é mamãe, papai, os nossos irmãos ali. Então, talvez hoje, na família que você pertença, talvez você não se sinta enxergada, talvez você não se sinta valorizada, talvez você não se sinta amada, pertencente, ou você pode já trazer isso lá da sua família de origem. Então, talvez esse sentimento ele já acompanhe você e você nunca tenha se dado conta disso. Então, fica aqui
já para começo da conversa, essa autorreflexão para você. Então, reflete isso aí. De onde que isso pode estar vindo? Por que eu me sinto sozinha, mesmo acompanhada? Mesmo aqui, ó, todo mundo comigo e eu me sinto sozinha, vazia, ok? Então, pense nisso. Talvez você não se sinta enxergada, valorizada, ok? Muitas vezes nós passamos a vida cumprindo o quê? Pensa e lembra que nós mulheres nós temos vários papéis, não é assim? Nós não temos várias mulheres dentro de nós? Ah, é. Não é? A gente é a filha, a gente é a mãe. Somos 1001 utilidades. Nós somos mulher bombril. Eu brinco, tá? É verdade. Mulher bombril, 1001 utilidades. Então, nós somos muitas mulheres em uma só. Nós somos filha, mãe, esposa, profissional e por aí vai. Dona de casa. Dona de casa. Porque dona de casa, eles acham que não é profissão, pra gente é. Não é? Então, nós temos esses vários papéis e a gente, dentro dessas multitarefas, nós vamos nós vamos nos esquecendo de existir neles, que é o que a gente está falando aqui desde o começo. É verdade. Então, a gente vem se esquecendo da gente. A gente é mãe, é avó, tem muitas que já são avó, e filha, e dona de casa, médica. Esposa, e profissional. A gente é médica. Não é? A gente é tudo. Cozinheira. Psicóloga, intercessora. Professora. Professora. Isso é verdade, muita coisa, não é? muita coisa. É muita coisa. Só que a gente vai esquecendo de se incluir ali naquele montante de tarefa. E muitas vezes isso nos leva a esse lugarzinho ali, de achar que a gente está sozinha no meio desse mundaréu de papéis que nós mulheres executamos. Então, o vazio... Qual é o nome dela? Perdão. Sandra, esse vazio, ele não é necessariamente a falta de companhia, sabe? É a falta do vínculo verdadeiro. Então, talvez você não se sinta ali, ó, pertencente, sabe? Talvez você não acredite que você tem vínculos verdadeiros com as pessoas ao seu redor. Então, também deixa essa autorreflexão aí para você. E, dito tudo isso, Sandra, eu quero te sugerir, na verdade, que você recomece se olhando. Sabe? Começa a fazer esse movimento de olhar para você, de enxergar as suas próprias questões. Então, por que eu não me sinto pertencente? Será que eu não criei vínculos verdadeiros? Ou será que eu acho isso? Tá bom? Então, aprende a se olhar, aprende a se escutar, aprende a se consultar, aprende a se validar. Quando nos reconectamos com a nossa própria vida, com a nossa própria presença, com a mulher que existe em mim, aí a solidão, ela se transforma em solitude. Olha que bonito isso, né? E o que é a solitude? Solitude é o prazer de estar consigo mesma. Olha que legal isso. E as mulheres, elas não sentem solitude. A grande maioria, a gente não pode generalizar. Mas a grande maioria não sente solitude, sente solidão. Entendeu essa diferença aí? Então, solitude é o prazer do quê? De estar com você mesma. É tipo assim, posso querer tomar um café, como a gente falou no programa passado, mas não tem ninguém para tomar um café comigo. Então, se eu for tomar um café sozinha, eu vou me sentir me sentir sozinha, e vou ter a solidão. Agora, se eu ter aquela força, aquele entendimento dentro de mim que eu tomar café sozinha, eu não tô sozinha, eu tô comigo mesma. Minha própria companhia. Porque eu quero tomar um café e o outro não quer, eu vou deixar de tomar o café porque o outro não quer. Tá tudo bem, né? O importante é eu ir lá e tomar meu café, não é isso? Isso aí. Tá bom, Sandra? Espero ter respondido, minha querida. Muito obrigada, viu? Um beijo no seu coração. Obrigada, Sandra. Deus te abençoe também. Isabela, Neila, é uma pergunta bem profunda. A pergunta da Isabela, 27 anos, do Rio de Janeiro. Ela pergunta assim, ó: existe uma forma de curar as dores da infância sem precisar reviver tudo o que aconteceu? Tenho medo de mexer nisso.
Essa é uma outra pergunta também muito... É a terceira do top 10. A questão da infância, é isso que eu quero dizer. Né? A menina, né? A criança, né? Que nós fomos um dia. Né? Então, a pergunta da Isabela... E ela tem medo de mexer nisso. Ela quer saber se existe uma forma de curar as dores da infância sem precisar reviver tudo o que aconteceu. Aí ela botou bem frisado assim, tenho medo de mexer nisso. Ela, além de ter o processo lá, o problema da infância, que ela quer curar, que ela sabe que ela tem dores ali, mas ela tem medo, ela quer curar sem precisar reviver aquilo. Porque ela tem medo de mexer nisso, ela tem medo de reviver o que ela viveu na infância. Mas é legítimo esse medo dela, não é? Com certeza. Porque mexer num negócio que dói botar o dedo na ferida, não é? Futucar. Futucar de novo a bichinha, que às vezes ela tá quietinha ali já, né? Tá, às vezes, aparentemente cicatrizada, né? Porque muitas das vezes por dentro não tá curado, mas por fora tá cicatrizado. É igual quando tá casquinha já no ferimento, né? Aí já o processo de cicatrização tá acontecendo, né? Isso. Aí eu vou lá... Tira a casquinha, aí abre tudo de novo a ferida. Começa a sangrar de novo. Eu acho que esse é o medo dela, né? Eu acho que sim. É da Isabela. Isabela, obrigada 27 anos no Rio de Janeiro. Então, vamos lá. Sim, Isabela, sim. A cura, então, observe bem isso. A cura, ela não exige reviver a dor. Então, para que eu cure, eu não preciso necessariamente tirar a casquinha lá da ferida, né? Como a gente brincou aqui agora, né? Então, não necessariamente eu tenho que ir lá tirar aquela casquinha, reviver tudo de novo. Não, não. O que nós precisamos fazer? Acolher, tá? Acolher a criança que ainda mora lá dentro de você e que ainda sangra, ainda sofre. Porque perceba isso aqui, Isabela. Não é a Isabela adulta quem sofre. É a criança que você foi um dia, que talvez tenha sido muito traumatizada. É ela que precisa agora da Isabela adulta, sabe? É ela que precisa que a Isabela adulta pegue na mãozinha daquela menina lá que você foi um dia e diga, olha, agora eu cuido de você. Agora eu me responsabilizo por você. Então agora tá tudo bem, a gente deu conta, a gente chegou aqui. Mas isso é um processo que exige muito da pessoa, é muito exigente. Então muitas pessoas não conseguem fazer esse processo sozinha. E aí eu te ofereço também os grupos de apoio à saúde emocional da mulher. Dentro dos grupos você pode fazer esse movimento acompanhada de muitas outras mulheres que já passaram, que ainda passam por esses processos. Né? Então não precisa sofrer sozinha. E outra coisa também na tua pergunta, Isabela, não é voltar para o trauma, sabe? Não necessariamente a gente vai lá no trauma, visita tudo aquilo, e ai, dói, remexe, não é isso, né? A gente vai visitar não o que você viveu, sabe, Isabela? Especificamente o que você viveu. O que a gente vai curar ali? A gente vai só olhar e cuidar a emoção ou as emoções que você viveu naquele evento estressor. Entende? Então a gente vai cuidar do que você não pôde expressar, o que você não foi permitida ou que você não teve possibilidade de expressar naquele momento. Então, naquele momento de trauma, de dor, naquele evento traumático, né, naquele evento de dor, ficaram emoções retidas, ficaram emoções, eu costumo dizer que ficaram emoções encapsuladas, sabe? Como se fosse uma cápsulazinha, e aí as emoções elas ficam dentro daquela cápsula guardadinha em alguma parte do nosso corpo. Então, nesse momento que a gente faz a ressignificação desse trauma emocional, a gente vai lá e abre aquela cápsula com muito carinho, respeito e calma, e aquela cápsula se abre, e aquela resposta emocional que não pôde ter sido dada naquele momento do evento estressor, ela começa a ser liberada, e ali a cura acontece. A psicanálise e a terapia do trauma, traumaterapia emocional e as práticas de integração corporal ajudam muito nisso. E é exatamente o que eu faço lá dentro dos grupos de apoio e nos meus tratamentos individuais também.
ok? Então, não é sobre reabrir a ferida propriamente, sabe? É Isabela, né? Isso. Não é sobre abrir a ferida e cutucar a ferida, não é sobre isso, tá? Mas é oferecer o quê? É oferecer um cuidado de saber abrir aquela cápsula ali e curar o que você viveu, tá bom? Então, eu espero ter respondido aí a sua resposta, viu, Isabela? Muito obrigada e um beijo no seu coração. Obrigada, Isabela. Gente, tá muito bom esse negócio, vocês estão mandando pergunta pra gente, tá muito legal mesmo. E as pessoas estão botando o nome, botando de onde está falando, isso é muito legal. Obrigado mesmo pela participação. Agora vamos para a Carla, do Rio de Janeiro. Ela pergunta assim: por que é tão difícil dizer não, mesmo quando eu sei que estou me machucando por dentro ao aceitar tudo? Acho que vou fazer uma correção. Eu acho que essa é a terceira do top 10. A terceira ou a segunda? Não, a terceira. Será? É, porque essa questão do dizer não, ou coisinha difícil para as mulheres. Muito. Para a grande maioria das mulheres. Eu passei por isso, né? É uma questão que elas levantam muito também, não é assim? Falar não é muito difícil. Muito quando difícil. Você não tem ajuda. Agora, quando você tem ajuda, você consegue. Depois, quando não vem, libertador. É fácil. É mais fácil. Então, a Carla pergunta sobre a difícil arte de dizer não, né, Carla? Obrigada pela sua pergunta, viu, minha querida? Mesmo machucando por dentro, aceita tudo. Ela aceita tudo. Mesmo... E é sempre assim que elas perguntam, né? Mesmo eu sabendo que vai doer, tá que doendo, tá machucando. Mesmo assim, eu sabendo que não posso, mas eu aceito. Sim, não sei dizer não. É Carla, do Rio de Janeiro. Carla, essa arte aí, essa difícil arte de dizer não, né? Então vamos falar um pouquinho sobre ela. Essa palavrinha não essa palavrinha aí não, ela é a palavra que mais ameaça, sabe o quê? O vínculo emocional. Por quê? Deixa eu te explicar isso aqui. Por que essa palavrinha não ameaça os vínculos emocionais? Porque quando a gente imagina assim, eu vou dizer não para Inês hoje. Eu vou dizer não para ela, hoje não dá. Aí, imediatamente, o que eu começo a pensar? Mas eu vou perder a amizade da Inês. Ela não vai mais gostar de mim. A Inês vai me abandonar. Ela vai me julgar, ela vai me criticar. E eu não vou mais pertencer à amizade, ao coração da Inês. Entende isso? Então, o não, ele ameaça o vínculo emocional que eu tenho com aquela pessoa. Aí, aquilo já me leva para que lugar? Eu vou ter que dizer sim para Inês. Mesmo cansada, sobrecarregada, muitas vezes adoecida, exaurida, tá bom, Inês, eu faço para você. Entendeu? Mesmo eu querendo dizer não, eu digo sim. Por quê? Por medo de perder a amizade da Inês. Logo, perder o vínculo emocional que eu tenho com a Inês. Ok? Então, atente-se a isso. Atente-se, Carla, se você não está dizendo sim, sim, sim para todo mundo, com medo de desagradar, com medo de não ser amada, com medo de não pertencer, ok? Então, nós aprendemos, minha querida, também quero falar isso aqui, que nós aprendemos desde muito novinhas dizer sempre sim, né? E quando nós dizemos sim, é como se nós estivéssemos garantindo o amor e a aceitação do outro. Então, eu sou amada quando eu digo sim. Eu só sou aceita quando eu estou disponível, sabe? Se eu digo não, eu vou, meu Deus, mas eu não vou mais ser amada, eu não vou mais ser considerada, eu não vou ser mais validada, as pessoas não vão mais me aceitar. Então, a gente também precisa olhar para essa questão aí, que é muito pertinente na vida feminina. Agora, Carla, o que eu quero te dizer aqui também é que o amor verdadeiro, então, olha, escuta isso aqui. O amor verdadeiro, ele nunca vai exigir da gente, sabe o quê? Anulação. Não é verdade? O amor verdadeiro, ele nunca vai pedir que você se anule, que você se esqueça, que você se abandone, que você não cuide de você.
Isso aí não é o amor verdadeiro. Eu não estou falando aqui daquele amor romântico das TVs, dos filmes de Hollywood. Eu estou falando do amor verdadeiro. Ele nunca vai pedir que você se anule para caber na caixinha no mundo do outro. Ok? Então, dizer não é um ato do quê? É um ato de amor próprio. É um ato de sobrevivência emocional. E também de honestidade com o outro. Quando você é verdadeiro, eu digo, Inês, agora eu não posso, Inês, eu não consigo, eu já estou muito cansada, não vai dar não, Inês. Eu estou sendo honesta comigo e também estou sendo honesta com a Inês. Eu estou sendo verdadeira com a Inês. E a Inês vai começar a entender que eu também tenho limites. Verdade. Não é verdade? Verdade. E aí, nesse momento, também, uma coisa muito importante é que o corpo sente quando a gente ultrapassa os nossos limites. E aí, o corpo, ele cobra da gente. O corpo é muito interessante. Nossa, né? O corpo é honestíssimo. Ele nunca vai deixar você fazer algo que não esteja agradável a você. Mas a gente insiste. A gente insiste em fazer isso. Né? E ele cobra, tá? O nosso corpo cobra. Ele cobra por isso. Ok? Então, minha querida, espero ter respondido a sua questão. É a Carla. Carla. Um beijo no seu coração, Carla. Obrigada, Carla. Obrigada por participar aí com a gente, tá bom? Continua mandando pergunta. Helena, 50 anos, Petrópolis. Helena de Petrópolis, 50 anos. De Petrópolis. Quando uma mulher começa a se curar, é normal que algumas pessoas se afastem dela? Às vezes sinto que estou perdendo mais do que ganhando. Helena, uau, muito perigoso boa. Isso aí, né? Ela acha que está perdendo mais do que ganhando quando ela começa a se curar. Porque ela começa a se curar? Aqui, ó. Quando uma mulher começa a se curar, é normal que algumas pessoas se afastem dela? Às vezes sinto que estou perdendo mais do que ganhando. Uau. Sabe por quê, Helena? Muito obrigada pela sua pergunta. Sabe por quê, Helena? Porque a cura, quando a gente começa a se curar, a se responsabilizar pela gente, essa cura ela começa a mudar a nossa frequência emocional. Então, quando eu começo a me responsabilizar por mim, qual movimento aqui dentro internamente começa a acontecer? Eu começo a o quê? A deixar de caber no quê? Na caixinha do outro. Na caixinha do outro. Eu começo a mandar informação para o outro que eu não quero mais ser diminuída. Né? E aí as pessoas começam a entender que eu não estou mais disponível. Eu não estou mais disponível a aceitar tudo do jeito que vier. Aí ela começa a sentir aquela sensação de que está perdendo amizade, perdendo... Aí vão se afastando, né? As pessoas vão se afastando. Só que, na verdade, isso causa uma grande libertação na vida da pessoa. Porque a pessoa começa a ver quem é de verdade na vida dela. Porque quando você vê que a pessoa se afastou porque você está bem, é porque a pessoa não era tão bom para você, tão leal. Quer dizer, eu só sirvo para você quando eu te sirvo? Se eu te dou um benefício, se você é beneficiada por mim, aí você tá comigo. Se não, aí aí você se afasta. Então, e às vezes ela sente que está perdendo mais do que ganhando. Ela ainda se culpa por achar que está sendo curada, por ela estar se curando, ela acha que está perdendo, porque ela está perdendo as pessoas estão se afastando. E Helena, né? Helena, você não está perdendo, você está ganhando. Você está ganhando saúde, qualidade de vida e verdade. Porque o que é verdadeiro permanece na nossa vida. Ok? O que é de verdade fica. Infelizmente acabamos, nosso tempo acabou. Passa rápido. Mas olha, continua mandando as tuas perguntas. Muito obrigada a todas vocês que enviaram as suas perguntas. Eu espero ter respondido. Continue enviando, que a Inês vai selecionar com muito carinho e respeito. Continue enviando lá no Instituto Neuropsi, lá no Instagram. Envia sua mensagem ou no direct, ou tem um botãozinho lá do WhatsApp, envia sua pergunta para o WhatsApp do Instituto, que a Inês vai selecionar com muito respeito. Muito obrigada. Até quinta-feira que vem, aqui na Nova TVI de Petrópolis, às 21 horas. Minha amiga, muito obrigada. Beijo, gente. Ó.
Unidas venceremos. A gente unida, a gente consegue tudo. Mulher é muito forte, né? Não esquece de fazer a sua pergunta. Beijo. Até a próxima. Beijo. Você já imaginou um tratamento que vai além da fala e toca a alma? Aqui no Instituto Neuropsi, mulheres e homens estão transformando suas vidas emocionais com o trabalho da terapeuta e pesquisadora da saúde emocional feminina, Neila Andrade. Eu cheguei aqui sem forças e hoje me sinto viva novamente. Foi um verdadeiro renascimento. Eu aprendi a me ouvir, a respeitar o que eu sinto. Esse tratamento mudou a minha forma de viver. Participe de um grupo de apoio, da mentoria Curadas para Curar ou do Clube de Apoio à Saúde Emocional da Mulher, um movimento de cura e amor. Um espaço de cura, escuta e transformação. Agende seu tratamento. Sua jornada de transformação começa aqui. Esperamos por você.